presidente, colegas vereadores, inicialmente eu tenho que saudar o prefeito eleito Everson Kirsch, desejar a ele toda a felicidade do mundo, toda a sabedoria e a luz para que conduza o nosso município na próxima legislatura da melhor maneira possível. Saudar os vereadores eleitos aqui também, mas preciso fazer alguns esclarecimentos. Os fatos das últimas semanas, sem dúvida nenhuma, foram os piores da minha vida política. E o Balejo está aqui em 2018, depois eu vou falar porque também havia ficado muito irritado, muito triste também, depois eu vou fazer esse link. Naquela situação, eu dei uma entrevista para o meu amigo Balejo. Quando surgiu aquele fato dos panfletos difamatórios que me atingiu e outros vereadores, eu de imediato fui para a rede social e falei ali, mau caratismo, velha política, realmente falei. Mas como eu trabalho há 25 anos na investigação de crimes, obviamente que eu não direcionei a ninguém. Ocorre que alguém já vestiu o chapéu, inclusive depois exigem que peça desculpa, exigiram, enfim, mas foi nesse sentido. Quando o mau caráter, o safado, o cafajeste foi descoberto, eu falei o nome dele na mesma rede social. E disse que mau caráter, cafajeste, sem vergonha, não está na coligação A ou B, é a pessoa que está. É a pessoa, isso é inserido na própria pessoa. Tenho que frisar aqui e esclarecer um pouco também, porque não quero mais, estava falando agora com o prefeito eleito Kirsch, que não quero mais criar problemas. Recebi ligação na quarta de noite do presidente Ancélio Pereira, a gente conversou bastante sobre a situação, que era ruim para todo mundo, enfim. Mas aí, na quinta ou na sexta, ele vai para a entrevista e, de uma forma dura, acusa, ou insinua, não é acusa, insinua que a Polícia Civil teria feito algo errado para acobertar o nome do cafajeste do mau caráter que fez isso. Dozan acompanhou, e eu, como vítima, acompanhei os trabalhos da investigação, porque era convidado aí na delegacia para acompanhar. A Polícia Civil trabalhou de forma brilhante. Na quinta-feira, quando o Dozan me chamou, que haviam conseguido as fotos do Leonardo entregando o panfleto e vincularam ele a esse cidadão de conduta imbecil, foi o seu Ancélio para a rede social, ou para a imprensa, dizer que tinha entregue todas as provas para a polícia, as provas para a coligação. E provas do que o Leonardo entrava entregando o panfleto. Essa era a prova. A Polícia Civil trabalhou de forma muito dura, muito forte, de meio-dia, de noite, para conseguir as provas realmente que elencassem, que vinculassem a essa conduta desse cidadão. A partir daí, e é notório, porque foi pedido cópia do inquérito, nós somos partes, foi pedido cópia, se a autoridade policial, através do delegado, conseguiu mandado de busca e apreensão para cumprir as buscas para efetivamente poder esclarecer o fato. De posse disso, nós pedimos, exigido do meu partido, fiz uma representação para análise da conduta desse cidadão. Eu não quero mais nem falar o nome, e também quero que ele nunca mais se dirija a palavra para mim. O partido prontamente na sexta-feira reuniu a comissão de ética e assim foi feito. Acredito que fizemos a coisa certa, foi dada a resposta dura. Mas não satisfeito, ouvi ainda ontem entrevistas, eu achei que tinha feito... eu ouvi as entrevistas, falei com o Fábio, que eu considero meu amigo, tenho muita confiança no Fábio, a gente conversou bastante sobre esse episódio, e falei, eu me senti desconfortável com a insinuação que a Polícia Civil pudesse estar acobertando alguma coisa. Desmascarado isso, passada a eleição, ou até antes da eleição,
ouvi comentários de que alguém poderia estar por trás desse cidadão. Ouvi do meu partido, da nossa aliança, mas aí eu pensava comigo, será que pode ter alguém mais imbecil do que esse cara? Será que existe alguém mais burro do que esse cidadão? E eu dizia para todo mundo, não tem, não tem, não tem. Mas aí o seu Ancélio, com quem eu tinha mantido aquela conversa amigável na quarta-feira, insinuou novamente que tem alguém por trás disso. Aí eu comecei a pensar, vereadora Rosália, se realmente pode ter alguém por trás, e volto lá em 2018 no Balejo, que me entrevistou aqui um dia que eu estava absolutamente indignado. Foi no dia que eu fui eleito presidente da Câmara em 2018. Indignado porque esse cafajeste havia sentado e negociado com o seu Ancélio Pereira. Então quem poderia estar por trás? Aí me surgiu já uma dúvida. Se em 2018 já negociou sobre uma presidência de mesa, por que não poderia ser? Aí a gente continua pensando, Fábio. É por isso que eu sou careca assim, porque eu acho que eu penso bastante. Esse infeliz, completamente descolado. É o novo na política. É o novo. Ideias novas, propostas novas. É o cara, só ele que faz, ele que manja tudo. E aí, coincidentemente, tem vinculação com alguém que está montando o Partido Novo em Carlos Barbosa. E aí eu pergunto também, será que aí não pode ser alguém por trás? Mas eu falo, Kish, vou falar para o prefeito eleito, eu não acredito nisso. Só que essas insinuações não podem ser jogadas no ar, dessa forma, achando que alguém ia ter uma trama dessas para querer incriminar um ou outro. Essas acusações, essas jogadas no ar de velha política, a gente sabe, dos dois lados tem correligionários nossos, um pouco afoitos, que falam. Quando eu me manifestei em mau caratismo, eu falei um mau caratismo e velha política. Agora eu não posso pedir desculpa por isso para o Kish, porque eu não falei que foi vocês, que foram vocês. Eu falei um mau caráter e dei o nome lá na minha rede social quem é o mau caráter. Então é isso que a gente tem que deixar claro. Volto a frisar, piores dias da minha vida. Mas tomara, vocês jovens políticos, porque eu seguramente devo não estar mais logo nesse meio, sirva de lição isso. E cada um que tiver um caso disso, nós tínhamos do nosso lado. Nós tínhamos sinais do que podia acontecer. E nós não conseguimos detectar. Infelizmente aconteceu isso. Minha maior tristeza é pelos colegas que foram envolvidos injustamente, porque eu acho que era comigo essa situação. Essa coisa era uma coisa pessoal comigo. Então, a vocês, Rosália, Genesi, presidente, Fera, obrigado, William, o professor Samuel e prof. Vera. Então, desculpa a vocês por isso tudo. Aí eu vejo esse rapaz que se diz com o Novo e vai lá na publicação do Novo, o Novo, o Partido Novo, o 30 lá, que diz que não concorda que o funcionário público concorra, se afasta. Mas aí o funcionário público vai estar lá dentro do órgão fazendo campanha, tirando vantagem. Eu também acho injusto, não sei qual é a regra melhor. Mas então ele devia ir ter um mínimo de caráter e ter colocado na rede social isso. Expõe lá o nome de cada um, põe o meu salário de todo mundo, mas dessa forma sorrateira, covarde, mesquinha.
não imaginava. E aí fala, dos funcionários, não me lembro quem que fez uma postagem, foi a Genesi, alguém que falou de funcionário, que funcionário, pelo menos o funcionário tem capacidade, passou num concurso, demonstra isso. E eu quero falar aqui, para todo mundo ver, que muitos mais funcionários sejam candidatos. É 1000 vezes preferível um candidato ser, um funcionário público ser candidato do que caloteiro ser candidato. Porque caloteiro, que é da rua, que tem má índole lá fora, não vai ser um bom político. Então eu acho que Carlos Barbosa vai ganhar com essa situação toda. Só eu imploro, por favor, chega com essa história de insinuar que tem alguém por trás, alguém que tem uma mente brilhante, ou que seja mais burro que ele, para ter bolado essa situação. Eu vou dar os apartes, depois eu quero terminar com a identificação do que eu acho que acontece com esse cidadão. A Rosário me pediu antes. Obrigada, vereador Baroni. Obrigada pelo aparte. Eu quero cumprimentar a presidente, a mesa diretora, cumprimentar os vereadores eleitos, o prefeito Everson Kirsch, a Bea, e dizer que nós tivemos um pleito importante, democrático, e o povo escolheu, e eu não questiono o que o povo fez, porque o que esse cidadão fez e espalhou na cidade, eu, se fosse eleitora, também duvidaria da índole dessas pessoas. Eu vou dizer, vereador Baroni, que eu acredito que os 2 ponteiros era eu e você, porque nós estávamos um em cada ponta. E eu aparecia com uma foto colorida, a primeira pessoa no panfleto. Então, quando tu pegava o panfleto, quem estudou um pouquinho de imagem, sabe o que é que tu faz para chamar a atenção. Tu pega sempre a imagem da pessoa. E depois o nosso grupo político, sem querer, automaticamente deu mais gás a ele, porque quando colocava nota de repúdio e botava as fotos, a população não lia o que estava escrito, a população enxergava William, nota de repúdio a Rosália, Josi, nota de repúdio a Rosália. Enfim, como é que tu vai votar numa pessoa que tu sabe que é 24 anos funcionária pública, que tu acompanhou, que ela trabalhou realmente na saúde, na educação, na assistência, na agricultura, e alguém coloca uma barbaridade dessas, um canalha, que há um mês atrás me mandou uma foto com um áudio. Olha o que eu encontrei, vereadora, um presente para ti, uma foto da minha primeira vez que concorri a vereadora. Mau caráter, pessoa do mal, ruim. Barbosa não precisa desse tipo de gente, eu fico feliz. Eu estou de fora, não tem problema, pessoas muito boas vão me representar, mas este canalha também está de fora. É muito ruim ouvir tudo isso. Obrigada, Baroni. Obrigado, vereadora. Vereador Denir. Sim, vereador Luciano. Eu, semana passada, também me solidarizei com os colegas que foram expostos. Fico triste com toda essa situação envolvendo o nosso partido, o MDB. Mas quando tivemos, como falou o vereador Luciano, a efetivação de provas, tomamos a atitude e o ato que nós tínhamos que tomar. A exclusão dele do nosso partido. E tenho certeza que não participará mais do MDB. A partir de sexta-feira, 11 horas da manhã, quando o Betão deu a entrevista, nosso presidente, na Rádio Estação, ele não fez parte mais do nosso partido. Estava concorrendo sim, porque tinha a candidatura diferida, não podia ser diferente, mas as provas que estão sendo juntadas ao processo, ao inquérito, tudo leva a ele e, com certeza, alguma coisa a mais vai acontecer. Quando as pessoas simpatizantes conosco, candidatos, colocaram a velha política, eu não lembro de ter visto em algum lugar que tinha se referido a algum partido, a alguém. Talvez alguém lá no meio que eu não vi, que eu não peguei.
mas eu acho que falou a velha política, não pode mais acontecer, voltaram a fazer. Qualquer um de nós podia ter feito aquilo, porque estava atacando o nosso grupo. E nós estávamos em 69 candidatos a vereadores e 6 foram atacados. Então tinha 63 suspeitos, até não apurar as investigações. Então ninguém precisava ter se ofendido desta maneira. Entendo eu assim. Mas realmente o que foi feito pela equipe, pelo esse cidadão e colegas, foi a velha política. Foi o que no Brasil ainda se faz em muitos lugares, que é uma política dos anos 70, que já falei aqui, dos anos 80, levar vantagem em cima de alguém. E não pode mais acontecer. Espero que a próxima legislatura, o vereador Kirsch, prefeito, liderando o nosso município, abolimos isso de Carlos Barbosa. Para ter, sim, a disputa a nível do nosso município. Obrigado. Obrigado, presidente, à parte também. Obrigada pela parte, colega Baroni. Então, só para dizer o quanto foi difícil, então, essa semana. Acho que tu não tem que pedir desculpas por nada. E, com certeza, ele quis atacar todos que estavam aí de alguma forma, né? Por algum motivo. E, graças a Deus, a gente sabe da nossa índole, do nosso caráter, né? Da nossa campanha séria, comprometida, honesta. E abateu, com certeza. A gente passou 2 dias indo para a delegacia, respondendo telefonemas. Falo por mim, meu pai e minha mãe muito tristes, muito chateados. Foi bem difícil, mas graças a Deus passou. E espero, sim, que a polícia chegue, né, e que ele vá ter o que ele mereça. É isso, colega Baroni, obrigada. Obrigado, então. Sem mais a parte, eu quero dizer também que a gente representou, ninguém mais que a parte, né, que a gente representou pela cassação do mandato dele, que não tem condições de se fazer parte como parlamentar, embora estamos no fim da legislatura. Mas fui buscar o que define o comportamento de uma pessoa assim. E achei, e eu quero fazer a leitura aqui, presidente, me perdoe se passar uns minutos. Comportamentos observados em psicopatas. O psicopata é bem articulado, ótimo marqueteiro, pessoal, com um ator em cena. Conquista a vítima bajulando, contando histórias mirabolantes de si. Com meia dúzia de palavras difíceis, se passa por sociólogo, médico, filósofo, escritor, artista ou advogado. Ego inflado. Ele se acha o cara mais importante do mundo. Seguro de si, cheio de opinião, dominador. Adora ter poder sobre as pessoas e acredita que nenhum palpite vale tanto quanto as suas ideias. Mentiroso patológico. Mente tanto que às vezes não se dá conta de que está mentindo. Tem até orgulho de sua capacidade de enganar. Para ele, o mundo é feito de caças e predadores, e não faria sentido se não se aproveitar da boa-fé dos mais fracos. É a minha definição perfeita desse cidadão, porque, mesmo diante de tudo apurado, todas as provas, continuou o resto do dia, o resto da semana, mentindo e prejudicando as demais pessoas que são corretíssimas. Prefeito Zibete, pessoa honesta, corretíssima, não sei se já influenciou a eleição. A eleição foi ganha pelo Kirsch, de maneira lisa, no voto não se questiona. Mas foi uma safadeza sem precedentes nesse município e espero aqui, volto a frisar, que nunca mais ocorra algo semelhante. Obrigado aos colegas, presidente, obrigado por ter me estendido. Obrigada, vereador Baroni.